E aí, pessoal? Vamos falar um pouco da diferença das pessoas que trabalham aqui no Brasil e no Japão? Vem comigo! E aí, pessoal? Existe alguma diferença das pessoas que trabalham aqui no Brasil com as pessoas que trabalham lá no Japão? Existe, e essa diferença é gritante. Um exemplo muito fácil que qualquer um pode ver é os caixas de supermercados. Eles ficam conversando entre eles até 2 ou 3 esteiras para frente. E enquanto eles estão conversando, muitos param a, como que se fala? Passar o preço ali. Param a mão, param de trabalhar. Enquanto você fica ali esperando. Isso no Japão não existe. Teve uma outra vez, logo no começo, que eu estava aqui no Brasil, eu fui numa locadora de carro para alugar o carro. E os funcionários ali, entre eles ali, falando quem ia folgar não ia vir trabalhar no dia seguinte. Não, é que você já faltou semana passada, não, você já faltou essa semana, agora é minha vez. Eu fiquei olhando aquilo ali. Como assim, pessoal? Conversando com pessoas aleatórias aqui no Brasil, eu percebi que as pessoas falam que, como o salário é muito baixo, as pessoas não querem trabalhar. Mas como as pessoas querem ter um salário alto sem ter mostrado serviço? E por que no Japão não acontece esse tipo de coisa? Bem, uma coisa que existe no Japão e uma coisa que eu acho que não existe aqui no Brasil, que é a concorrência de mão de obra. Mas como assim concorrência de mão de obra? Tem um monte de gente aí que precisando de trabalho, precisando trabalhar, procurando emprego. Será mesmo, pessoal? Eu não vejo assim. Eu ando por aí, eu vejo só cartazes de contrata-se. O salário é barato, mas para quem não está trabalhando, para quem que se diz está passando fome, quando eu mudei para essa casa, eu estava procurando uma pessoa que viesse limpar a casa antes de eu trazer a mudança para cá. Eu fiquei uma semana procurando pessoas, colocando em redes sociais, entrando em tipo de fóruns. Pessoal, sem brincadeira nenhuma, eu contratei 10 mulheres. 10. E nenhuma veio. Isso porque as pessoas viravam pra mim e falavam: ai, eu tava precisando desse serviço porque na minha geladeira já tá vazia, eu não tenho nem leite para meus filhos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, esse daí vai ser uma mão na roda. Ai, tudo bem então, você vai vir?
Ah, sim, eu vou. Com certeza, 7 horas da manhã eu vou estar aí. Bom, dava 7 horas, dava 8 horas, dava 10 horas, dava meio-dia. Aí eu entrava em contato com a pessoa. Muitas vezes eu estava bloqueado. Outras a pessoa falava que o filho ficou doente, deu febre. Outras falaram que não tinha o dinheiro para pegar o ônibus. E assim foi, até que eu encontrei uma pessoa para limpar essa casa aqui. O dia eu pago R$200, tá, pessoal? Eu acho que não é barato. E a pessoa que veio limpar, a primeira pessoa que veio limpar aqui, ela não limpava direito. Ela não sabia, ou ela não queria limpar a casa direito. Então eu tive que procurar outra pessoa que essa sim limpa direitinho, trabalha direitinho. Eu pago com gosto pra ela. Uma vez por mês ela vem limpar a casa. Não que não existam as pessoas aqui no Brasil que trabalhem direitinho. Eu não estou falando também que os brasileiros precisam trabalhar como os brasileiros que estão lá no Japão. Não são todos também que trabalham dessa forma. Lá no Japão, o modo de você trabalhar é meio que escravidão. É na base da chibatada. Respirou um pouquinho mais forte, o chefe bate no seu ombro e fala assim: ó, você respirou mais forte e atrasou a linha 1 segundo. É mais ou menos por aí. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, quando você, parece que é uma competição de quem trabalha menos. Meu serviço é ficar aqui colocando esse copo aqui. E lasque-se. Esse é o meu serviço. Eu não vou fazer mais do que isso. Lá no Japão, para quem não sabe, você acabou o seu serviço, e o chefe, se você for perguntar pro chefe, pelo menos na minha época, tá, pessoal, é bem lá atrás, hoje eu já não sei como é que está, mas bem lá atrás, você ia falar pro chefe que você acabou, o chefe brigava com você. Eles falam assim: quando você acaba o seu serviço, você não tem que vir perguntar pra mim o que você tem que fazer. Você tem que pegar a vassoura e começar a varrer a fábrica. Quando eu precisar de você, que tiver outro serviço, eu vou atrás de você e vou pedir. Até lá, você fica limpando a fábrica. Você não fica parado. Você não tem que ficar perdendo tempo pra vir ficar perguntando pra mim. Eu não falo que no Brasil também deveria ser assim, mas como é que é a educação das crianças aqui no Brasil? Como que os pais, nem sei se é os pais que ensinam as crianças o que é trabalho, como é trabalhar numa empresa? As pessoas que trabalham no Brasil, vocês têm o orgulho de estar trabalhando? Sentem a responsabilidade do seu trabalho? Me conte aí nos comentários. Isso é uma pergunta realmente que eu tenho curiosidade de saber.
E lá no Japão, por que que não acontece isso? Porque lá no Japão existe concorrência. Se você não conseguiu fazer o seu trabalho, fez corpo mole, qualquer coisa, você é automaticamente, como é que se fala? Substituído. Ainda mais hoje, que tem um exército de chineses, de filipinos, de coreanos, um monte de raça ali da área ali da Ásia, competindo lugares de trabalho com os brasileiros. Só que o salário desses chineses, desses asiáticos, é o salário mínimo do Japão. E os brasileiros, o salário mínimo do Japão é de 900 a R$1.000, dependendo da região. De 900 a 1.000 ienes por hora, dependendo da região. Os chineses ganham o salário mínimo. E os brasileiros ganham 1.200, 1.300, 1.400, daí por diante. Para a empresa, se os asiáticos trabalharem igual aos brasileiros, quem você acha que vai ter a vaga? Eu não sei muito bem como é que funciona aqui no Brasil. Eu sei que para um empreendedor, para uma empresa, para uma pessoa que emprega pessoas, ele tem que pagar 13º, a pessoa tem férias, a empresa tem uma certa dificuldade de mandar as pessoas embora. Tem uma série de regalias que isso abaixa o salário das pessoas, mas as pessoas continuam querendo trabalhar empregadas. Você consegue ver que é como é que eu posso falar? É um círculo vicioso. As pessoas querem ganhar mais, mas elas querem também continuar tendo todas as regalias e não querem trabalhar. Essa é a grande diferença, tá, pessoal? De quem trabalha no Japão, de quem trabalha no Brasil. As pessoas que já trabalharam no Japão, elas têm orgulho do trabalho que elas fazem, ela tem responsabilidade no trabalho que elas fazem. Um exemplo: o iFood, o Uber. A pessoa trabalha por conta, não tem chefe mandando. Mas tem alguns Ubers que pensa que está andando sozinho de um carro. Sai cantando pneu, freia com tudo, sai cortando o trânsito que nem louco, sai buzinando. Ou os entregadores de iFood, que não é todos, tá, pessoal? É uma parte, é uma minoria, tá? Que a gente fica acompanhando ali o trajeto até chegar em casa, porque eu não gosto de ficar deixando esperando nem o Uber, nem o iFood.
porque eu sei que eles estão trabalhando. Então quem trabalha, eu aprendi assim, a gente respeita. A gente tem que respeitar. Da mesma forma que quem trabalha também com com o público, né? Também respeita o público. É uma troca de respeito. Mas a gente fica seguindo o percurso e a pessoa o entregador para num certo ponto e fica 10 minutos ali. Depois que ela já pegou a sua entrega. E normalmente o iFood é comida. Então quando a gente pede, a gente quer receber quente. Pelo menos. E a pessoa fica ali parado ali no meio do caminho, 10 minutos. Eu não sei o porquê. Se está conversando com um amigo, se encontrou alguém, parou para conversar, enquanto a gente fica ali esperando. Ou o Uber, ele aceita a corrida, ele tá 2 minutos do cliente que ele vai pegar. Ele não está terminando a outra corrida. E desde ele vir direto para pegar o cliente, ele começa a se afastar. E de 2 minutos passa para 10, 15, 20. E isso daí eu sei que existe um negócio que se caso o cliente cancela a corrida, ela tem que pagar um valor pro motorista do aplicativo. Não é todos, tá, pessoal? Existe isso. Aconteceu algumas vezes comigo. Mas me falam aí como que é a educação das crianças, dos jovens aqui no Brasil. O que os jovens aprendem? O que os pais ensinam para os jovens? O que é trabalho? O que é ter responsabilidade no trabalho? Ter orgulho no seu trabalho? Deixa aí nos comentários, por favor. Gostaram do vídeo? Peço para você se inscreva no canal, compartilhe, deixe aquele seu joinha, a sua avaliação, o seu comentário, perguntas é muito importante para mim continuar fazendo vídeo aqui para vocês. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui!